Muito boa noite a todos, muito obrigado por terem vindo neste dia de Natal, que estamos aqui todos a trabalhar. Então, para fazer a reação do PSD à mensagem de Natal do Sr. Primeiro-Ministro, que todos pudemos ouvir há poucos momentos, então, digamos que a mensagem foi, nas suas próprias palavras, uma mensagem contida. E o PSD, pelo dia que estamos, pela época que estamos e também por aquilo que foi o teor da mensagem do Sr. Primeiro-Ministro, associa-se a essa contenção da mensagem do Sr. Primeiro-Ministro. É uma mensagem que, nos termos em que foi feita, incidindo apenas e só sobre a pandemia, sobre a importância da vacinação no nosso país, sobre a importância da vacinação no mundo, e todos sabemos o quão importante é que, de facto, não apenas o nosso país, mas também o resto do mundo possa estar vacinado num período de globalização como aquele que vivemos, em que os contactos são cada vez mais profícuos e sem fronteiras. E também na palavra que foi dada relativamente aos efeitos laterais da pandemia. Ou seja, é uma mensagem relativamente à qual não é difícil concordar, na medida em que ela é abstrata, é geral e faz quase que uma análise sobre o momento atual que vivemos e o impacto da pandemia, sobretudo sobre este período de festas que todos estamos a viver no nosso país e no resto do mundo. Não podemos, obviamente, deixar de dizer que do Sr. Primeiro-Ministro, se as palavras refletem uma análise sobre a situação atual, o Sr. Primeiro-Ministro é quem tem a função, a obrigação e o dever, por força das funções que exerce, de também conduzir o país. E aí digamos que faltou uma mensagem no sentido de o que fazer para além daquilo que analisou. Fez-se a análise, não se fez o que fazer em função da análise que o Sr. Primeiro-Ministro fez. Também é preciso dizer que a contenção a que o Sr. Primeiro-Ministro alertou tem que ver, nas suas palavras, com o período pré-eleitoral que vivemos, e também por isso o PSD o faz pelas mesmas razões e nos mesmos termos, mas a verdade é que ao incidir a mensagem apenas e só na pandemia e numa análise geral sobre os efeitos da pandemia, passa a impressão, o Sr. Primeiro-Ministro permite que passe a impressão que o que esteja a correr mal no nosso país se deve apenas e só aos efeitos diretos ou indiretos da pandemia. E todos sabemos não ser isso verdade. Naturalmente que, para não fugir da contenção que disse que ia ser a palavra de ordem também da nossa reação, não vamos analisar o que ficou por analisar. Mas, verdadeiramente também é útil para o Primeiro-Ministro, na sua perspectiva, permitir que passe a ideia de que os males da economia, que os males da saúde, que os males da educação, todos têm que ver com a pandemia, e não é essa a ideia. Todos os que nos estão a ouvir sabem que não é essa a verdade, ou seja, que não é exatamente isso, que muitos dos problemas por que o nosso país passa são apenas lateralmente relacionados com a pandemia. Aliás, como exemplo disso mesmo, poderia dizer a palavra de agradecimento que o Sr. Primeiro-Ministro deu aos profissionais de saúde, que é um agradecimento ao qual nos associamos sem margem para dúvida, mas que na parte ou da parte do Sr. Primeiro-Ministro devia ser em dobro. Deveria ser um agradecimento em dobro, porque muitas das difíceis condições que estão a ser vividas nos nossos hospitais e centros de saúde, muitas das demissões em bloco que quase todos os dias temos tido conhecimento, não têm que ver, como todos sabemos, com a pandemia. Têm que ver com as condições de trabalho em que se encontram todos esses profissionais. Este seria só um exemplo de como, de facto, permitindo que passe a ideia de que a pandemia é o mal principal no nosso país, assim, essa não é a verdade, assim não sucede, e portanto este é um exemplo disso mesmo. Mas, em conclusão, dizer que foi uma mensagem contida. A reação do PSD é consequentemente contida também, da mesma forma que o Sr. Primeiro-Ministro não pretende utilizar o período pré-eleitoral e esta mensagem atendendo aos seus objetivos eleitorais, também o PSD o não quererá fazer, porque naturalmente sabemos ocupar a nossa posição e por isso vamos acompanhar nessa contenção numa mensagem que foi genérica e que não é difícil subscrever naquilo que tem de análise sobre a pandemia e os efeitos na nossa população. Força.
Geral, imediatamente a seguir referiu que percebe porque foi este tom e tão sucinta, sem adiantar muito mais, tendo em conta que era o Primeiro-Ministro que estava a falar e estamos em período pré-eleitoral. Não há aqui uma contradição na reação do PSD à mensagem de Natal do Primeiro-Ministro? Não. Por um lado foi vago, mas por outro podia ter dito muito mais, mas ainda assim estamos Não. em período pré-eleitoral, percebe-se? Não, permita-me que discorde e, se não fui claro, vou tentar ser mais claro ainda. Comecei por dizer que o PSD se associava à contenção, quer não apenas no período em que estamos, como também no período em que estamos em termos de festas, como no período pré-eleitoral em que estamos. Esse é um ponto. Coisa diferente é, ao analisar uma intervenção que não quis ir a fundo em determinadas matérias, naturalmente que temos que o dizer, que é ao Primeiro-Ministro, é ao Governo que compete dar as respostas a determinadas matérias, o que não significa que essas respostas devessem ter sido dadas nesta reação. É diferente, ou seja, aquilo que dizemos de forma muito clara, e acho que é fácil de compreender, é que a mensagem é nestes termos, o que não significa que os males do país se prendam apenas e só com a pandemia, que está agora num período mais difícil, também a entrar no inverno, e sabemos que o inverno é particularmente difícil para este tipo, para a pandemia em concreto e para este tipo de doenças de cariz respiratório, como sabemos, mas a verdade é que os males do país não se prendem com a pandemia apenas e só. E ao se analisar apenas a pandemia e os seus efeitos diretos e indiretos, pode permitir que passe essa ideia, e essa ideia não corresponde à realidade, e foi isso que quisemos realçar. Muito bem. É só? Muito obrigado então. Continuação de bom dia de Natal para todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.